Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui, viu, nesse vídeo, estar dando alguns direcionamentos sobre como sair das dívidas. E dívida é algo que atrapalha muito, viu, irmãs, a nossa vida, atrapalha, traz um peso, inclusive espiritual. E eu já passei por um longo período, longos anos endividada, e eu quero aqui falar nesse vídeo sobre como que eu saí dessa situação de dívida. Lá em 2 Reis, capítulo 4, tem uma palavra muito conhecida que fala sobre aquela mulher que era esposa de um homem. Ele morreu, ele faleceu. E ele era um dos filhos do profeta Eliseu. E ali, irmãs, ela ficou endividada. O homem morreu, ela ficou endividada e ali vieram os credores para levar os seus 2 filhos. No mundo espiritual é a mesma coisa. No mundo espiritual, quando nós estamos com dívida, irmãs, existe um peso espiritual. E eu já passei por experiências de estar endividada, que não era nem culpa minha, que eu já contei aqui nos vídeos anteriores, e a matriarca, ela me deu um direcionamento sobre pagar as dívidas. E eu, como igual muitas pessoas, ficava protelando, e irmãs, achava que não tinha condições. Normalmente, não há condições de se pagar, mas programando, você tendo ali uma programação e você realmente de fato e com verdade quiser pagar, você vai se programar como eu fiz e começar ali a se organizar mesmo com pouco. Bom, até o final do ano, você pode estipular, daqui até o final do ano, daqui a 6 meses, eu já vou estar sem dívidas, ou daqui a um ano eu vou estar com todas as dívidas quitadas. Estipula um tempo, estipula um prazo, estipula aí um tempo mesmo, viu? Para se organizar. E ali Deus, o próprio Deus, ele vai lhe dando um direcionamento acerca dessas dívidas. A dívida traz um peso no mundo espiritual, irmãs. Pesa a nossa vida, inclusive espiritual. E isso independe se foi feito por outras pessoas, como foi o meu caso, ou se você mesmo se descontrolou, usou cartão de crédito, ou achou que ia pagar e não conseguiu, ou foi dispensado do trabalho, enfim, inúmeras situações. Eu fiz aqui um esboço, eu quero falar. Muitas das vezes o problema aqui que está no esboço, para eu não me perder, muitas das vezes, viu, irmãs e irmãos, o problema da dívida, muitas das vezes somos nós mesmos que não exercemos um controle. Nos deixamos levar pelo impulso, nos deixamos levar que eu mereço, né? Afinal de contas, eu trabalho tanto, eu mereço e ali já desenvolvemos esse hábito. Irmãs, eu era assim, tudo parcelava. Ah, porque é baratinho. Tudo parcelava. Ah, porque é baratinho. Ali tudo parcelava. No final de tudo, irmãs, no final das contas, de pouquinho em pouquinho, mães, era dívidas assim. Então, graças a Deus, ao longo dos anos, de primeiro eu não dei muita importância para ela e depois em jejum e oração, o próprio Deus, ele ministrou no meu coração: Raquel, paga a dívida. Paga a dívida, vai se organizando, junta de pouquinho em pouquinho. Mas Raquel, como que você fez, irmãs? Eu fui juntando mesmo de pouquinho em pouquinho, e ali vai tomando um monte, né? Você vai ali juntando de pouquinho em pouquinho. Então, segundo o Tiago Brunet, ele vai dizer que dinheiro é um assunto altamente emocional. Há aquelas pessoas que falam: ah, é porque eu tô triste, eu tô deprimida e tal. Irmãs, já sai com cartão de crédito e ali estoura o cartão de crédito, né? Estoura o cartão de crédito.
E uma coisa que é muito importante com relação a dívidas e até mesmo dinheiro é autocontrole, domínio próprio. E voltando aqui ao assunto, né, do eu mereço, realmente você merece. Mas será que esse é o momento? Eu sempre me faço essa pergunta: será que esse é o momento? Será que realmente essa é a hora? Será que isso pode esperar ou não, ou tem que ser agora? Então, são vários fatores que nós precisamos avaliar e colocar diante de Deus e exercer o que? O domínio próprio. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, vai dizer: ao contrário, cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz. Você está andando ali no shopping, olha, você é atraída por aquela bolsa, por aquela sandália, por aquela roupa. Irmãs, é assim. E ali, ó, a concupiscência dos olhos, você fica olhando, já desejando ali o que está ali naquela vitrine. Mas, então, Tiago que fala sobre isso, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, a cobiça, como diz João, é a concupiscência dos olhos. Embora esse texto aqui, ele é muito aplicado para situações sexuais, de tentações de cunho sexual, mas serve também para isso que nós estamos falando aqui. João 2,15 vai dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne. A carne, ela gosta que seus desejos sejam supridos. A concupiscência dos olhos, a vitrine, você fica ali olhando e fica ali observando, você fica olhando, fica observando, fica namorando, não tem problema nenhum, né? Mas tem pessoas que não exercem o domínio próprio, não exercem o domínio próprio. Então, e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa junto com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Coríntios vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, irmãs, se o seu ponto fraco é o passeio no shopping, eu tô aqui, né, dando um exemplo, fuja, né, ou então vai com uma determinada quantia. Irmãs, isso é muito válido, viu? Você separa uma quantia em dinheiro ou deixa o cartão de crédito em casa, você separa então a quantia em dinheiro, eu só vou gastar isso aqui eu vou gastar, isso aqui eu vou usar para um sorvete, para um lanche, para o almoço. Não, a minha quantia é isso daqui e ponto final, viu, irmãs? Isso é muito importante. Então, nós precisamos ter o que? A responsabilidade pessoal. A autorresponsabilidade, o que? Pessoal, irmãs. Quando eu fiquei endividada, que não foi nem culpa minha, Deus avisou. Deus havia me avisado, Deus havia me dado sinais que não era para eu comprar. O cartão que eu passei lá, né, que eu já contei essa história, que a pessoa me pediu o cartão emprestado. E outra coisa, não empresta teu nome nem cartão. Se você tiver que emprestar, você vai emprestar sabendo que se a pessoa não pagar, você tem aquele recurso financeiro para pagar. Mas do contrário, irmãs, cartão de crédito é algo muito pessoal e íntimo. Então, ali Deus havia me dado sinais. E eu teimei, eu vim em casa, peguei outro cartão, então, irmãs, paguei o preço. Daquela dívida ali, a pessoa pagou acho que a segunda acho que nem pagou, irmãs. Era uma compra muito alta. E ali meu nome ficou durante anos, irmãs, sem poder comprar nada. Olha, uma humilhação, mas passou, né? Graças a Deus, passaram-se muitos anos e eu fiquei muito limitada, mas era o tempo de Deus para servir de lição. E, irmãs, e mesmo assim eu não culpei o outro, eu culpei a mim mesma. Autorresponsabilidade pessoal. Você se responsabilizar. Primeiro, nós precisamos ter a decisão de mudar. E segundo, ter a autorresponsabilidade. Não, a culpa foi minha, porque Deus me avisou.
E eu, por querer agradar, por confiar, e até mesmo se ficar de boa, né? Ficar bem. Puro ego, irmãs, com a pessoa, não saber dizer não. Puro ego, irmãs, puro ego. Poderia ter falado não, né? Então, até essas armadilhas que esse lado meu eu não conhecia, porque eu fui desenvolvendo isso, serviu de lição, né? Não querer estar bem, por que tem que estar bem? Não, irmãs, não. Nós precisamos estar bem com Deus, com o Senhor. Então, a culpa foi minha, né? Porque eu não obtive ali a força e a clareza necessária de falar, olha, eu gostaria muito de poder ajudar e você pode utilizar isso. Ó, eu gostaria muito de poder ajudar, mas nesse momento eu não posso. Eu tenho outros compromissos que eu preciso honrar, mas infelizmente eu não posso e não tenho como. Irmãs, até para evitar esse tipo de armadilha, nem deixa as pessoas saberem que você tem crédito, que você tem cartão de crédito, que você tem um crédito, né? Que você tem um nome. Não, nem dê abertura. São coisas que você precisa manter muito bem aí. Só você e Deus. Tem coisas que as pessoas não precisam saber. Então, se você já está com dívida, permaneça na oração, fale com Deus, fale de todo o teu coração que você quer pagar essas dívidas. Eu me lembro, irmãs, que eu chorando mesmo, falei, Senhor, me ajude, Senhor, a limpar meu nome. Ah, irmãs, eu orava muito e Deus ali honrou, Deus me ajudou, eu também me programei, eu fiz a minha parte, fui juntando de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, cada agenda que eu ia, cada livro que eu vendia, cada blusa, né, que até naquela época eu vendia blusas, né, blusas do ministério, e ali eu juntava, né, juntava, e Deus operou, Deus realizou, amém? E peça estratégia ao Senhor, tá bom? Deus abençoe e fique na paz.